pastor Wilson me incumbiu de falar de restaurados para servir. E aí eu gosto de preparar slide, então eu preparei os slides para ter algumas coisas que ficam mais fixadas aí. E eu vou tentar abordar de duas coisas distintas. Primeiro, como é que nós vamos ser restaurados? E depois que nós somos restaurados, como é que nós vamos servir? Passe o primeiro slide. A vida dos reis de Israel. E logo ali no começo começa a falar de Saul. E aí o pastor Wilson, que já não tem muito cabelo, vai querer arrancar o resto, falar, eu falei que era para falar de Davi, esse cara vem falar de Saul. Não, eu vou fazer um paralelo entre os primeiros reis de Israel, Saul e Davi, para que a gente possa entender o quanto é que tem de Saul dentro da gente, o quanto que tem de Davi dentro da gente, e tentar consertar essas coisas. Saul foi levantado para ser o primeiro rei de Israel. Até então não tinha. Como que era a nação de Israel? Eram 12 tribos que tinham suas próprias hierarquias, e dentro daquelas tribos tinha suas lideranças estabelecidas por antiguidade. Os mais antigos tinham mais autoridade, os mais novos adquiririam autoridade com o passar do tempo, e era baseado no princípio do primogênito. O filho mais velho é que sucede o pai na sua hierarquia. E não tinha rei, mas tinha 12 tribos, e cada tribo a sua hierarquia, e só tinha uma pessoa que aglutinava esse poder da nação de Israel, que era o sacerdote. No caso aqui, Samuel. Então, as tribos de Israel se sentiam enfraquecidas perante as outras nações, que eram coesas, unidas e lutavam em bloco. Muitas vezes Israel ia para a luta com uma tribo só, duas, ou às vezes brigavam entre elas mesmas. E aí o povo começou a ficar revoltado. Falar, como é que nós vamos ganhar o mundo se a gente não consegue nem ter união entre nós? E começaram a pedir um rei. E eles começaram a pedir o rei, pedir o rei, pedir o rei. E a conversa de Samuel era, não, nosso rei é Deus e aqui não precisa de rei. Mas de tanto eles martelar nessa tecla, Samuel, digamos assim, se encheu dessa história e falou, vamos dar um rei a eles. Conversou com Deus e Deus falou para ele, vamos dar um rei. Então, Saul não queria ser rei, foi chamado para ser rei. Samuel não queria que ele fosse rei, mas aceitou que ele fosse rei. Deus não estava muito afim de sair do trono, nem de dar o reinado dele para um homem. Mas, de tanto o povo perturbar, deixou que isso acontecesse. E Saul foi lá e foi ungido. Foi escolhido pelos homens e foi escolhido porque era alto, forte, bonito, parecido comigo, assim, mas nada demais, né? Mas foi escolhido para ser rei baseado nos seus dotes físicos. E aí, que eu vou fazer? Saul pensava, nunca teve rei. Ninguém sabe o que eu tenho que fazer. Será que eu posso mandar isso, mandar aquilo? Eu vou ser sacerdote também? Samuel vai sair de cena ou a coisa vai ficar só comigo aqui? E não tinha nada escrito, nunca tinha tido um rei e a nação queria o rei, mas nunca não tinha estabelecido o que eles queriam. E Saul foi fazendo o que ele sabia fazer. E o que ele sabia fazer era guerrear. E o povo tinha escolhido ele exatamente com essa finalidade, de que Israel prevalecesse sobre as nações vizinhas. E é exatamente isso que a gente vê nesses 2 versículos aí. Como era o reinado de Saul. Tendo Saul tomado o reino sobre Israel, pelejou contra todos os seus inimigos em redor. Contra Moabe, contra os filhos de Amon, contra Edom, contra os reis de Zobá e contra os filisteus. E para onde quer que voltava, saía
vitorioso. Ouve-se valorosamente derrotando os amalequitas e libertando Israel da mão dos que o saqueavam. Com esses 2 versículos, a gente consegue perceber que o reinado de Saul foi um reinado vitorioso, bem-sucedido naquilo que ele sabia fazer. Mas não é por isso que a gente conhece Saul. A gente conhece Saul pelas encrencas que ele se meteu. E ele se meteu nessas encrencas porque ele, como homem, estava indo muito bem e, como todo mundo sabe, o poder subiu a cabeça. E aí ele começou a fazer algumas coisas que desagradaram ao Senhor. Próximo. E foram os pecados de Saul. Ao todo, são 3 pecados que a gente podia chamar de capitais, né, os principais. O primeiro pecado de Saul está lá em 1 Samuel de 13, de 8 a 14. Mas eu peguei só esse daí para a gente ter ideia. O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. Já tem o Senhor buscado para si um homem segundo o seu coração. Segundo o seu coração. Ele está dizendo que Saul não é segundo o seu coração. Saul era exterior e Deus estava procurando alguma coisa interior. E já tem destinado para ser príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste, o Senhor te ordenou. Ele estava numa peleja, esperando Samuel chegar para sacrificar e decidir se ele ia lutar ou não contra os inimigos, se Deus autorizava ele a subir ou não. Ficou 7 dias esperando Samuel chegar. Samuel não chegava. E Samuel não chegava, ele se inquietava e os soldados também se inquietavam. Os exércitos não eram constituídos só de israelitas, tinha soldados desses países derrotados em outras pelejas. E esses soldados começaram a ir embora, falando, não, esse negócio aqui não está virando nada, os caras vão vir aqui, vão acabar com a gente, se a gente não vai contra eles, eles vêm contra a gente, nós vamos entrar bem. E o pessoal começou a ir embora. E aí ele vendo o pessoal ficar agitado, ele próprio ficar agitado, os soldados indo embora, e ele com aquela ideia de ninguém falou para mim o que eu posso, o que eu não posso fazer, ele resolveu ele próprio sacrificar. E sacrificou. E assim que ele sacrificou, chegou Samuel e falou, meu filho, você fez besteira, isso você não devia ter feito, você não respeitou o que o Senhor te pediu. E aí ele entrou bem na primeira vez. E por isso perdeu o reino. Segundo, próximo, olha lá. Já um pouquinho mais para frente, no Samuel 15:10, tem o segundo pecado, da desobediência. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de seguir e não cumpriu a minha palavra. Então Samuel se contristou e chamou o Senhor a noite toda. Ele já estava preocupado com o que ele deveria fazer. Ele tinha tentado resolver alguns problemas e o Senhor não tinha falado com ele. E aí ele ficou procurando. Samuel não ia mais, assim, não estava tão íntimo dele, os dois estavam brigados, e ele não obedeceu ao Senhor. E aí nessa desobediência ele foi queimado e partiu para uma terceira situação. Logo depois disso, Samuel falece, morre, e ele fica sozinho. Agora, sem profeta, sem unção e sem apoio do exército que estava esfacelado. Aí ele vai para o terceiro pecado dele, o pecado da feitiçaria. Desesperado para saber o que ele tinha que fazer na vida, ele já tinha sacrificado onde não devia sacrificar, desobedecido quando Deus pediu para ele não ir, e
agora ele vai consultar uma cartomante, uma feiticeira, para saber o que ele deve fazer da vida para poder governar Israel. E ele chega lá na feiticeira, não só está indo contra a palavra de Deus, como ele está tão desesperado e tão angustiado, que ele pede para a feiticeira fazer vir a ele o espírito de Samuel. Para quê? Porque ele queria que Samuel falasse para ele o que ele tinha que fazer da vida. E Samuel estava morto, e ele foi atrás da cartomante, da feiticeira, para ver se invocava espírito. Então, no verso 11, a mulher então lhe perguntou: quem te farei subir? Respondeu ele: faze-me subir a Samuel. Eu estou precisando de alguma coisa para me orientar, eu nunca fui orientado. E o verso 15, Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? O Espírito disse isso a ele, né? Então disse Saul: estou muito angustiado, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e já não me responde, nem por intermédio dos profetas, nem por sonhos, e por isso te chamei, para que me faça saber o que hei de fazer. Uma pessoa escolhida por princípios errados, agindo da forma errada, se valorizando do exterior e não do interior, e desobedecendo, sacrificando erradamente e buscando feitiçaria. Daí para frente ele acabou morrendo. E essa é a triste história do rei Saul. Saul acabou. Vamos para frente. E aí, o que a gente consegue entender disso? Que um abismo chama o outro. Você começa a derrubar um dominózinho, cai outro dominózinho, outro. Quando você começa a entrar numa fila de pecado, você vai para outro pecado e para outro pecado. Você começa a mentir, e porque você mente, você começa a inventar uma mentira maior ainda, e talvez porque você mentiu, de repente você tem que prejudicar uma pessoa aqui, outra pessoa ali, e talvez você tenha que roubar alguma coisa aqui para poder consertar o estrago que você fez ali, e isso vai te levando para um buraco cada vez maior. E esse slide aí eu achei interessante, porque ele fala assim: o pecado sempre traz consequências ruins, mas a obediência a Deus resulta numa vida eterna. E fala do eterno e da obediência, e mostra aqueles dominózinhos na chapa e no reflexo. Tudo que a gente faz no mundo material tem reflexo no mundo espiritual. Não é assim que a gente ora? Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. Se a gente começa a ser escolhido e valorizar o que não é valorizado por Deus, a gente sai desse plano espiritual e vai colher consequências ruins também no plano espiritual. E isso vai passar para a nossa geração, para aqueles que estão debaixo da nossa autoridade. Próximo. Aí veio o rei Davi. E o rei Davi, conhecido pela espada, porque ele era o rei do sangue, né? Ganhou tudo na espada. Próximo. Mas Davi também, nós já vimos essa semana inteira aqui, acho que todo mundo falou de pecado de Davi, o coitado deve estar até meio doído lá de tanto que falar do pecado, mas só lembram do meu pecado, eu fiz tanta coisa de boa, só lá com o dedo na ferida. Mas mais uma vez, e a gente para. Em 2 Samuel 12, de 7 a 9, lá, ele pecou, adulterou com Betseba, e depois disso, para ocultar o pecado do adultério, mentiu, tentou fazer com que o Urias, o marido dela, dormisse com ele. Ele não dormiu com ela. Ele mandou ele viajar com um papelzinho na mão para colocar ele na frente da luta lá e para ser morto, e ele foi morto. Então, adulterou, mentiu e assassinou o marido dele. E achou que estava na boa. Falou: se eu ficar de boca fechada, eu sou o rei. Rei aqui em Israel é o cara que manda fazer, faz, manda não fazer, não faz. Se eu
estou por cima, ninguém vai tocar em mim. E aí vem o profeta Natan, porque Samuel já tinha falecido, e fala com ele. Exatamente essa história aí, ó. Conta a história das ovelhinhas, né, que o cara mais rico veio e pegou e matou as ovelhinhas da mais nova. Eu falei, o que você faria com esse cara? Não, eu mandava matar ele. Aí ele descobre e fala, você, esse homem, disse Natan a Davi, e continuou, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul, que o tentou matar a vida inteira. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dele a nação de Israel e Judá, e tudo isso não fosse suficiente, ele daria ainda mais. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Próximo. E aí? Tem Saul de um lado, Davi do outro. Listinha: adultério, mentira e assassinato, usurpar o sacerdócio, desobediência ao Senhor e feitiçaria. Júri popular, qual dos dois é o melhor? A questão é a seguinte, próximo. Saul transgrediu a lei do Senhor e, em virtude disso, perdeu o trono. O que o torna diferente de Davi? Porque Davi pecou e não perdeu o reino. Porque nós, pecadores, pecamos e não perdemos o reino, ou perdemos? O que nos torna diferente de Saul e talvez parecidos com Davi? Essa é a questão. Próximo. Nós precisamos compreender que, bem didático, restauração, que era o tema de hoje, passa por 3 pontos principais: arrependimento, confissão e abandono do pecado. Como que esses 3 temas aconteceram na vida de Saul? Não aconteceram. Saul era aquele tipo de pessoa que, quando confrontada, falou, não, eu sacrifiquei, mas porque os caras estavam aí, ó, eles iam invadir, iam quebrar tudo. A culpa não é minha, a culpa é da circunstância, é do meio externo. Eu fui consultar a feiticeira, mas a culpa não é minha, eu estava muito angustiado. Vocês têm que descobrir que uma pessoa angustiada tem direito de fazer besteira. A culpa não é minha, é dos outros. Agora, e Davi, como é que ele se reportava a Deus? Pequei contra ti, Senhor, somente contra ti pequei. Eu não pequei contra os outros, eu não pequei contra Urias, eu não pequei contra a minha família, eu pequei porque eu conheço o Deus de Israel, eu conheço o Deus a quem sirvo, eu tenho intimidade contigo, e contra ti eu pequei, que sei que os seus olhos se desviaram de mim, no exato momento em que eu pequei. Isso chama arrependimento. É diferente. Eu e você talvez tenhamos dias de Saul. Bom, a culpa não é minha, não tinha outro jeito de fazer isso. O cara me fechou assim, na hora que eu xinguei ele tinha me fechado. Se eu não xingasse, eu infartava. Não era assim? Sempre tem uma desculpa, o meio externo está me motivando. Davi talvez não fizesse assim. Até que ponto o espírito de Saul e o espírito de Davi vão conduzir a nossa vida? Próximo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Essa verdade realmente faz parte da nossa vida?
Ou isso aí está só aqui na cabeça? Ou ela já desceu para o coração? O que fez a diferença na vida de Davi é que isso daí não era uma coisa que ele falava, era uma coisa que ele vivia. Ele se arrependia, deixava os pecados e não retornava mais. Né? Vamos lá, mais um. As 3 fases, e isso fica bem claro no Salmo 51. O Salmo 51 é aquele que ele escreveu logo depois que Natã confrontou ele. Então, as 3 fases do Salmo têm a ver com aquelas 3 fases da restauração: arrependimento, confissão e abandono do pecado. Do versículo 1 a 7. Eu não coloquei o Salmo inteiro aí, porque ia ficar cansativo ler, mas então é só para vocês saberem. De 1 a 7, 8 a 12, de 13 a 16. Davi roga ao Senhor que se compadeça dele, reconhece o seu pecado e roga que o Senhor o purifique. Arrependimento. Do 2 em diante, adorar intensamente, pedindo que o seu coração seja purificado. Sai do pecado. E que o Espírito que habita nele restitua-se na sua alma, na sua alegria. E na fase 3, abandono do pecado, com nova predisposição para proclamar a salvação. Eu não adultero mais. Eu sei que gosto tem o adultério, mas eu sei que no final é como fel. Não é assim que está escrito na palavra? O lábio das mulheres, né? Arrependido e de visão espiritual restaurada, tanto no céu quanto na terra. Eu não vivo mais pelo que vejo, eu vivo pelo aquilo que eu creio. E eu creio que o mundo espiritual tem muito mais realidade do que o material que a gente pode ver e palpar. E é nesse mundo que eu me pauto, na realidade espiritual de um Deus verdadeiro. Amém? Próximo. Quebrantamento de coração. Esse é o segredo, né? Restauração passa por tudo aquilo e acaba com quebrantamento de coração. Vocês já se imaginaram numa posição igual a essa foto, igual a esse cara? De joelho no chão, mão para o alto, louvando ao Senhor, pedindo perdão. Vocês já passaram por isso? É bom? É ruim porque normalmente a gente só faz isso quando está pecando, né? Devia fazer isso de alegria, não só de constrangimento de um coração que tenha pecado. Mas é muito bom passar por isso. Passar pela libertação, saber que você se livrou dos seus pecados e que eles foram levados para o mar do esquecimento. E que se no dia seguinte você perguntar: Jesus, o senhor lembra daquele pecado que eu contei ontem? Ele vai falar: qual mesmo? Não lembro, filho, eu esqueci, apaguei da minha lista. Você não pecou, isso não existe mais, porque no mundo do Espírito isso já foi lavado com o sangue do Cordeiro. É isso que vai fazer a diferença. Um verdadeiro arrependimento mostra um coração constrito, e isso é que move a mão de Deus na sua vida, na minha vida e na vida daqueles que você ora por eles. O poder do crente está no joelho, por isso que eu coloquei esse cara de joelho aí. Vamos mais um pouquinho aqui. Restaurados, arrependidos, limpados do pecado. Mas, afinal de contas, para que eu vou ser restaurado? Para servir. Como é que Davi servia? Davi era aquele tipo bombril, 1001 utilidades, né? O cara começou cedo lá como pastor de ovelhas. Ontem a Rosana contou a história do pastoreio. Davi ficou tanto tempo com as ovelhas lá que o pessoal chegava e falava: bom dia, Davi. Ele falou: bom dia. Ele responde desse jeito. Mas
Depois ele produziu vários instrumentos musicais, instrumentos de corda, instrumentos de percussão, compôs dezenas de salmos, né? A maioria dos salmos que a gente conhece foi ele que compôs, músicas, muitas músicas. Ele tocava os instrumentos, tocava harpa, né? Flautim, tudo mais. E como rei, como guerreiro, ele era rei, era estrategista. E ele também assumiu uma postura interessante. Vocês lembram que Samuel ficou no maior conflito se ele devia ser um sacerdote ou um rei, se ele devia ser guerreiro, ou se ele assumia a função espiritual de Israel ou não? Davi já não estava com essa situação, porque hoje a gente vive essa situação de joelho no chão, mão para o alto, e Deus vem e fala no teu coração. Mas naquela época, o Espírito Santo não tinha vindo. Ele veio depois que Jesus foi embora. Então, Deus era um Deus elitista, não conversava com qualquer um, ele conversava com o profeta. Ia lá, falava, Samuel, vai lá e fala para os caras isso. Samuel ia lá, ó, Deus falou, assim diz o Senhor. E falava com todo mundo. E Davi conversava com Deus. E ele não era o profeta. Senhor, eu tenho uma guerra aqui para frente. Eu subo contra eles ou não? Sobe que você vai vencer. E ele subia. Senhor, eu tenho uns inimigos ali. Não vai não, que agora não é hora. Não ia. Só tenho 300 pessoas. Não, vai com os 300 que vai dar certo. Deus falava só com o profeta, mas agora fala com Davi também. Então ele começa a assumir um aspecto do sacerdócio real, de ter um relacionamento direto com Deus. E isso veio depois do arrependimento. Se a gente for acompanhar a vida cronológica de Davi, nós vamos ver que esse arrependimento é que abriu, digamos assim, a boca de Deus para conversar diretamente com ele. A história de Jó, né? Antes do arrependimento ele ouvia, conhecia Deus de ouvir falar, mas depois que ele se aquebrantou, que o coração foi restaurado, aí ele ouvia um Deus de tocar, de presenciar. E isso é mais uma consequência direta da restauração, um contato direto, verdadeiro e persistente com Deus. Verdadeiro, de ótima qualidade. Próximo. E você? Está restaurado? Como anda a sua relação com Deus? Davi, ele, naquele período em que ele pecou, ele se distanciou do propósito de Deus na vida dele. Com todas essas qualidades que ele tinha, assim, na época em que os reis normalmente iam para a guerra, Davi resolveu ficar em casa. E ficou olhando lá, sei lá o que ele estava fazendo lá em cima do castelo para ficar olhando a vizinha lá, né? Por que será que ele estava ali? Ele se distanciou de Deus. Deus já não era tão presente na vida dele. Muito mais que pecar contra Deus, Davi já havia se distanciado de Deus. O pecado de Davi teve início quando ele não mais sentiu a dependência do Senhor. Quando a soberania de ser rei de Israel mostrou para ele que ele tudo podia, ele falou, então eu não dependo mais de Deus, eu posso tudo, eu mesmo dou conta de mim. E essa distância de Deus e essa falta de dependência de Deus é que é o começo do pecado. Você vai conversar com casais aí, que é o nosso ministério, falar, fulano adulterou. Adulterar é o fim de um processo de afastamento, de esfriamento de relacionamento, de falta de dependência um do outro. Quando eu não dependo mais, não tenho mais relação,
meus sentimentos vão se esfriando. Então, para que eu vou viver com essa pessoa? Separa. A separação é o final de um processo doloroso de desgaste de relacionamento. O pecado de Davi, como o adultério, como qualquer outro pecado, é resultado de um longo processo de distanciamento de Deus, dos princípios de Deus e de esfriamento de relacionamentos. Como é que você está no relacionamento teu com Deus? Você ainda chora quando encontra Deus de alegria? É igual quando você está começando a namorar assim lá com seus 16 anos, aquele monte de hormônio fervendo, só de olhar aquela que você acha que um dia você vai namorar, você vai dizer, ai meu Deus do céu, o coração dispara, você fica todo... Será que quando a gente entra na presença de Deus, dá batedeira, dá suadeira, a bochecha fica vermelha? Como está o teu relacionamento com Deus? Você ainda tem medo da morte? Medo da morte? Mas que conversa boba é essa, Heitor? Que coisa doida. Gente, eu trabalho com a morte o dia inteiro. Toda paciente chega lá no meu consultório e fala assim, doutor, não me deixa morrer não, hein? Ah, não. Por quê? Eu tenho que criar meus filhos. Eu tenho que cuidar do meu marido. Tem muita coisa para fazer. Aí eu fico pensando, será que se eu levasse esse tipo de oração para diante de Deus, falar, Senhor, não me leva hoje não, porque eu tenho que cuidar dos meus filhos. Ele fala, os filhos não são seus, são meus, eu só dei para você cuidar, eu que cuido, e você não tem nada a ver com isso. Aí eu preciso cuidar do meu marido também, filho, ele está aí, eu cuido dele, você não precisa estar aí. Eu vou levantar, a hora que você morrer, eu levanto uma outra varoa para ele, pode ficar tranquila. Tem um pastor uma vez que contou a história, ele estava orando intensamente, assim, falando, minha filha, se o teu marido foi embora de casa, olha, eu nunca fui casado com homem, mas deve ser duro viver sem homem. Mas uma coisa eu sei, é muito mais difícil viver sem Deus, porque esse eu conheço pessoalmente. É mais ou menos assim, né? Mas será que isso é um motivo pelo qual a gente poderia chegar na presença de Deus e falar, Senhor, não me mata não, porque eu tenho tanta coisa para fazer? Será que tudo que você tem para fazer edifica o reino de Deus? Será que isso é o servir que a gente tanto faz? O nosso servir a Deus é trabalhar, tomar café, ir na igreja no domingo, né? Vem aqui, esquenta o banco, sai daqui, vai embora, conversa com um, conversa com o outro, fala mal daquele, não pode falar mal, oi, vamos cortar essa conversa. Isso é o servir a Deus? Ou você está edificando a vida de alguém, está falando do evangelho da paz, o evangelho que salva? Tem uma pessoa chorando, você vai lá e se constrange com ela. Tem uma pessoa passando dificuldade, você vai lá e investe na vida dela. Tem gente passando frio e você deu um casaco. Nem deu o nome, você foi lá e entregou o casaco. Você acha que se a gente chegasse na presença de Deus e falasse, Senhor, eu não me leva não, porque eu ainda tenho muita gente para ajudar. Eu tenho uma célula inteira para evangelizar. Eu tenho muitos planos para salvar muita gente. Senhor, eu tenho várias músicas que eu estou compondo para te adorar. Talvez o Senhor se compadecesse de vocês. Como que nós estamos servindo a Deus? Será que é esse a verdadeira essência da adoração? De servir a Deus é só buscar a presença dEle quando Ele vai nos dar alguma coisa? Acorda de manhã cedo, tira a listinha do bolso, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo, amém, Jesus, e vai embora. Talvez não seja essa a motivação que faça com que a gente não tenha medo da morte. Eu não tenho medo da morte porque eu sei que a morte faz parte da vida. E Deus vai cuidar da gente em toda circunstância. Então a gente
precisa ficar com aquela carinha de assustado lá quando fala de morte. Talvez a nossa morte seja uma morte por não viver uma vida com a qual Deus sonhou para a gente. Talvez a gente esteja vivendo de forma inadequada na presença de Deus. E isso é uma morte espiritual. Vamos pensar mais a esse respeito, né? Próximo. E outra conotação de morte é pecado, né? E ali, ó, o salário do pecado é a morte. Aí eu pus aquele pezinho lá com um bilhetinho ali embaixo falando que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então não precisa ficar assustado, não. Por quê? Porque se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso. A sua palavra não está em nós. Nós somos pecadores. E se somos pecadores, morremos para o Senhor todo dia. E só Ele pode nos resgatar, restaurar e purificar. E esse restaurar da vida de Davi tem que ser um exercício contínuo na nossa vida. Contínuo, verdadeiro e intenso. Próximo. Então, como é que eu faço isso? Como todo mundo faz. A palavra de Deus é o fundamental no processo da restauração. Atua como luz no nosso caminho. Eu pus uns versículos ali, mas nada de lê-los agora, não. É só para vocês saberem que tem base bíblica, que a palavra de Deus é o caminho da restauração. Conhecer a palavra de Deus é conhecer vida. Falar da palavra de Deus é gerar vida. Buscar a palavra de Deus é buscar apoio para você ter vida. E, por último, aquela questão do meio externo. Lembra de Saul, que ele colocava a culpa no meio externo? O meio externo pode até ter culpa. O cara te deu a fechada. O problema não é o cara que te deu a fechada, mas como você responde a esses estímulos externos. E isso é responsabilidade tua. A nossa responsabilidade moral de ser luz e refletir os princípios cristãos no mundo fazem toda a diferença. Se em situações de estresse você consegue manter equilíbrio, os outros vão olhar para você e falar: que bom que tem alguém que ainda vive a palavra de Deus. Mais uma vez eu vou falar do consultório. As pessoas chegam lá desesperada, angustiada, entra a paciente, a irmã, o marido, a tia, a prima, vem até a vizinha junto lá. De vez em quando entra até um nenê no colo, gente. Eu não sei o que um nenê no colo vai fazer numa consulta de oncologia, ele não consegue entender nada, mas ele fica chorando o tempo todo lá. E eu orando em línguas para ver se ele para de chorar em línguas, porque é uma briga espiritual. Mas está aquela turma toda, e aí no final da consulta a paciente fala assim: doutor, como o senhor é calmo? Como que o senhor conseguiu manter a calma? Mal sabe ela que eu queria estrangular alguém lá. Não, o Senhor é meu pastor e Ele me basta. E tudo vai dar certo. Você tem que ser a luz no caminho das pessoas e não o trilho que desvia do caminho, né? E leia a Bíblia. É nela que estão todos os princípios. E o que eu queria, agora acabou, o que eu queria colocar para vocês hoje era exatamente isso. O princípio da restauração passa pelo arrependimento, pela mudança de atitude, deixar os pecados e por esse coração constrito. E respondendo a pergunta final, por que Davi não perdeu nada e Saul foi sacrificado por pecados tão ruins quanto os deles? É porque ele tinha um coração de servo. Ele buscava a Deus e não o reinado. Ele foi escolhido por Deus e não pelos homens. Ele estava tentando chegar no coração de Deus e não
chegar no coração dos homens. Saul acreditava que se ele agradasse Samuel, ele estava bem na fita. Nós não precisamos agradar homens nem pessoas. Nós precisamos buscar o Espírito Santo na nossa vida. E isso é que vai fazer diferença na nossa vida. Para que a gente possa servir com propósito, com o destino que Deus colocou no coração de cada um. E aí eu queria chamar os levitas para subir aqui e orar por vocês, para que Deus pudesse estar tirando de você o pecado, o peso do pecado, e dando direção em termos de sentido e propósito na tua vida, e naquilo mais que o Senhor for conduzindo aqui a oração. Amém?